A TVCAN está recebendo hoje a Cledi Frias, ela que é nutricionista, ela vai falar com a gente a respeito da alimentação e a relação da alimentação com a saúde, né? Boa noite, Cledi. Boa noite. A gente tem muitas dúvidas assim a respeito da alimentação e principalmente a questão da diabetes, né, Cledi? A gente vê que algumas pessoas deixam de consumir determinados alimentos e até frutas, às vezes elas deixam de consumir em função de frutas serem adocicadas, né? Tu poderia me falar um pouco assim a respeito desse consumo e da onde vem também a diabetes? Sim, em primeiro lugar, a diabetes é uma doença que vem através dos erros alimentares, né, do sedentarismo também, pelo excesso de peso, né, mas então relacionado aos erros alimentares. As pessoas têm a visão de que só os doces, o excesso de doces que provoca diabetes. Mas não é só isso, né? Tem os alimentos muito gordurosos, os alimentos industrializados, refinados, muitas drogas e medicamentos que também provocam a diabetes, porque esses alimentos, ou o álcool, né? Todas essas substâncias que prejudicam o pâncreas, que vão gerar diabetes, porque o pâncreas que produz a insulina, que é um hormônio que faz com que a glicose passe do sangue para o músculo, para a célula. Então, na falta da insulina, que aumenta a glicose no sangue. E então, as pessoas, para evitar o desenvolvimento da diabetes, devem ter uma alimentação saudável, né, aliada à atividade física, e também a todo o lado, tem o lado psicológico também, da pessoa se gostar, né, de si, de ter uma vida tranquila, né, que também ajuda na prevenção da diabetes, né. Não, tudo bem. E a respeito das frutas, assim, que a gente estava falando, né? Qual a orientação que tu dá como nutricionista? Em relação às frutas, tem algumas frutas mais doces que muitas vezes tem pessoas que pedem para ter um maior controle, né? Então, ou até evitar. Mas depende da maneira que a pessoa for ingerir e a quantidade que ela for ingerir, né? Porque a fruta, sempre a gente tem que orienta o diabético a consumir a fruta mais íntegra. Se, por exemplo, a maçã, procurar ingerir ela com a casca, a laranja com o bagaço e não o suco da laranja, porque o suco da laranja que vai se tornar mais concentrado, né? Então, na falta das fibras, a glicose vai ser absorvida mais rapidamente e vai aumentar o nível da glicose no sangue. Enquanto que se a pessoa ingerir a fruta, mesmo uma fruta doce, em menor quantidade, não vai ter tanta essa interferência, né? Então, por isso que isso interfere nas porções e na maneira que ela ingira, junto com alguma fibra também, por exemplo, se uma banana, colocar alguma fibra tipo aveia ou linhaça junto, também atrapalha um pouco na sua absorção. Uma coisa assim que a gente ouve falar, né, é que a diabetes, assim, ela também causa problemas de ferimentos, a pessoa tem que cuidar muito com ferimentos, né? Tu dá uma orientação também a respeito disso, assim, ou como é o que tipo de ferimentos que as pessoas têm, com que tem diabetes? Em relação aos ferimentos, o que ocorre é que o diabético perde a sensibilidade, né? Então ele tem a maior facilidade de se machucar por não sentir, principalmente nos pés. Muitas vezes eles andam com os calçados apertando, né? Forma bolhas e a pessoa não sente. Então é isso que ela tem que ter um cuidado assim para usar um calçado mais folgado, nunca
calçados muito apertados, né? E ficar atento, que nem as mulheres com manicure, pedicure, essas coisas, né? Para não feri-las, né? Porque elas muitas vezes vão ferir e não vão sentir, aí fica um foco aberto, né? Para contaminação. E, então é esse cuidado que tem que se ter, né? Para evitar os ferimentos. E o diabético, ele tem, assim, uma dificuldade maior na cicatrização também, né? Tem também, daí isso vem o controle da diabetes. Então, se a pessoa tiver uma alimentação equilibrada, ela vai conseguir manter a glicose num nível adequado, então aí vai haver a cicatrização. Mas o problema é quando não se tem esse controle do nível da glicose, aí que dificulta a cicatrização. Em se tratando, assim, de hipertensão, qual é que é a orientação, assim, que tu dá e também da onde que vem a hipertensão nos pacientes? A hipertensão, ela vem da alimentação, né, que a nossa alimentação industrializada é muito salgada, mas tem outros motivos também, como o estresse, o excesso de peso, né, o álcool, a falta de atividade física. Então, tem vários fatores, né? Mas relacionado com a alimentação, o que a gente orienta? Que as pessoas evitem alimentos industrializados que contêm sódio, porque é o sódio que aumenta a pressão sanguínea. E então, o sódio, ele não está contido somente nos alimentos salgados. Tem os refrigerantes também que contêm sódio. E então, tem outros alimentos que contêm um sódio, como o leite, mas se a pessoa tiver um consumo equilibrado, não vai ter problema. O problema é quando ocorrem os excessos, né? E principalmente os queijos, né? Que são muito salgados e principalmente queijos envelhecidos, né? E também em relação à hipertensão, tem que ter uma alimentação equilibrada em relação às gorduras também, né? Evitar as gorduras saturadas que são de origem animal, procurar as gorduras insaturadas de origem vegetal, tipo nozes, amendoim, abacate, castanhas, gergelim, linhaça, aveia, né? Esse tipo de alimentos, né? Cledi, assim, tu achas assim que muitas das doenças que a gente vê as pessoas recorrendo à farmácia, até médicos, elas estão então relacionadas com a questão da alimentação? Com certeza, né? Que a gente deve fazer do alimento nosso medicamento, né? E então, muitas doenças poderiam ser evitadas através de uma alimentação equilibrada, né? E aí, uma alimentação saudável é uma alimentação variada, onde que se tenha de todos os grupos de alimentos, mas em doses equilibradas, e onde que se evite alimentos industrializados, refinados especialmente, né? Onde já foram retiradas muitas substâncias, especialmente as fibras, os sais minerais, as vitaminas, né? Então, tudo que for mais natural, que passa por menos processos químicos, sempre será mais saudável, né? E a respeito da tua atuação profissional, assim, onde tu está trabalhando, né? E aonde tu está atendendo, se alguma pessoa se interessar a respeito do teu trabalho? Eu atendo no Sindicato dos Sapateiros, dou assessoria a 2 creches particulares e atendo na minha residência, onde que as pessoas procuram por vários problemas de saúde ou até para ter uma alimentação equilibrada. E tu poderia nos fornecer o teu telefone e endereço? Meu telefone é 3598-5246 e o celular 9659-1371. E o endereço é Rua Adolfo Blankenheim, número 239, bairro Paulista,
fica em frente à Capela Nossa Senhora de Fátima, aqui em Campo Bom. Agora sim, um pouquinho mais tranquilo, assim, a respeito, assim, da obesidade, tu tem feito algum tratamento, assim, tu tem pacientes com esse tipo de problema? Sim, o que mais as pessoas procuram é a obesidade, né? E hoje em dia cada vez tem aumentado mais, né? E a gente orienta, né, uma alimentação equilibrada e os alimentos indicados, né, são uma alimentação variada, mais natural possível e maior número de refeições, porque as pessoas obesas elas acham que tem que perder peso fechando a boca, e não é por aí, né? A gente tem que até aumentar o volume das refeições, né, do volume dos alimentos, mas porcionar em maior quantidade de refeições, porque aí vai ter a saciedade e vai ter um gasto energético maior. Se a pessoa ingerir 6 refeições ao dia, ela vai gastar muito mais energia do que se ela ingerir apenas 2, 3 refeições. Deixa eu ver se eu entendi. Pois tu me falou é aumentar volume também, aumentar o volume de vezes que a pessoa se alimenta e não a quantidade de alimentos, né? O volume de vezes e a quantidade também, porque assim, não é o volume que interfere, mas sim o tipo de alimento, porque, por exemplo, 100 gramas de chocolate tem 600 calorias, meia dúzia de maçãs vai ter 600 calorias, meia dúzia de maçãs bem graúdas, né? Então, um almoço bem servido, com bastante salada, também vai ter 600 calorias. Aí, então, por isso que tem que aumentar o volume, porque normalmente os obesos, eles têm que encher o estômago, eles têm que se sentir satisfeitos, né? Então, com alimentos com mais fibras, vai ter um volume maior e vai trazer essa saciedade, né, por mais tempo. Agora eu entendi, né? 200 gramas de chocolate equivalem a 2 quilos de maçã, mais ou menos assim, né? Dependendo do chocolate, né? Mas é uma relação, ou assim, por exemplo, uma dúzia de bergamotas também, né? Vai ter em torno de 600 calorias, né? Ok, então, muito obrigado, Cleidi. Foi um prazer te receber aqui na TV Can e a gente, na sequência, pretende te convidar para mais informações aí sobre alimentação e saúde. Eu agradeço porque eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E muitas vezes não têm acesso, né? Ou gostariam de ter uma alimentação mais saudável e não sabem como, né? Então, assim, sempre é bom conversar sobre isso e explicar, né, para as pessoas o que é uma alimentação mais saudável e como, né, poder ajudar as pessoas nesse sentido. Até porque a nutricionista é uma profissional nova, de repente, para a maioria da massa, né, do povo, né? Eu acho que, ao menos, é tido assim como uma coisa que hoje já nem tanto, mas já foi assim mais elitizado. Vou na nutricionista. Hoje já está mais popular, né? Hoje em dia as pessoas conhecem, mas só que não têm acesso, assim, porque são poucos convênios que colocam a nutricionista, né? Aí, por isso, ainda a maioria das consultas tem que ser pagas, e então isso dificulta um pouco o acesso, porque nas secretarias de saúde, nos postos de saúde tem nutricionista, mas são poucas, né, para atender toda a demanda, não se consegue, então por isso fica difícil o acesso ainda hoje, né, da população ao nutricionista. Ok, muito obrigado, Cleidi. Eu que agradeço mais uma vez.